Em 1812 instalou-se a alfândega, mas não tinha nada a ver com aquele prédio. É a repartição que existe para receber os materiais que vêm do navio, passa por ela para poder ser liberada para o destino, né? A mesma coisa é o que vem para ser exportado, também passa pela alfândega para poder ser liberado para exportação. Isso aí é a função da alfândega. Então a alfândega instalou-se em 1812, mas não era naquele prédio. Aquele prédio só foi construído em 1891. Inaugurou-se o prédio de pedra executado por Tobias Laureano Figueiredo de Melo e Ricardo Lange, da firma empresária Ceará Harbor Corporation Limitada, sendo construtor a firma Punchard M. Taggart Munt e companhia, representada por E. Jackson e P.O. Meara, sendo engenheiro-chefe Georges Berkeley Bruce. Depois o prédio seria ocupado pela alfândega, pela Receita Federal e depois pela Caixa Econômica Federal. A inauguração do prédio foi em 15 de julho de 1891. Então o prédio foi alfândega por muito tempo, depois foi cedido para a Receita Federal. A Receita Federal era a sede da Receita Federal, mas houve um grande incêndio lá e foi a época em que a Receita construiu o prédio onde ela hoje funciona, né, ali na Barão de Aragati, e mudou-se para lá. Aí o prédio de pedra foi reformado e lá passou a ser da Caixa Econômica Federal, né? Que a coisa de uns 2 anos mudou-se para a mesma rua, como banco, e começou a fazer uma reforma para transformar aquele espaço ali num espaço cultural da Caixa Econômica. E até aí é o que eu sei. Mas como é que se deu essa mudança de ser um prédio público da alfândega para ser um prédio da Caixa Econômica Federal? Bom, a Caixa Econômica, assim como o Banco do Brasil, é uma sociedade de economia mista, né? Não chega a ser do governo, mas é público, né? É um estabelecimento público. Então esses prédios públicos são cedidos de uma repartição para outra, ou de uma repartição para um departamento de economia mista, ou para um quartel, e às vezes são cedidos até para o Estado e às vezes para o município, ou vice-versa. O senhor vai dizer por que a alfândega deixou de ser lá? Bom, a alfândega, eu não sei porquê, perdeu um bocado de força na década de 50. Um dos fatores do local que você está perguntando é o seguinte, é porque a estrada de ferro fez uma linha de trem da estação central até a alfândega, para poder a produção agrícola de Baturité, do interior do estado, para embarcar para exportação, teria que passar pela alfândega. E a alfândega ficava ali. Por quê? Porque o nosso porto era a ponte metálica, aquela ponte que está caindo os pedaços lá, que é chamada de Ponte Velha, que tem aquela casinha em cima, aquela que era a ponte metálica que serviu de porto de Fortaleza de 1906 até 58 por aí. Então o trilho vinha até a alfândega e da alfândega tinha o trilho que ia até o final da ponte. Então é usado dessa maneira. A partir de 1905, no final da década de 50, o porto passou a ser no Mucuripe. Então não havia mais razão de ser da alfândega ficar ali. Então passou a ser um pequeno departamento dentro do próprio porto, no cais do porto, né? No cais do porto, quando a exportação ou a importação chega ali e passa pela alfândega, assim como acontece nos aeroportos. Então tem esse departamento lá. Aí depois que deixou de ser alfândega para virar um setor, né? Não, mas continua sendo alfândega. É um setor de aduana
funcionando dentro do porto, assim como existe funcionando dentro do aeroporto. Não deixa de ser alfândega, é alfândega. E esse processo de mudança que começou a abrigar a delegacia da Receita Federal, né, isso aí é quando a alfândega deixou o prédio, aí o prédio ficou ocioso, então lá passou a funcionar a Receita Federal. Você sabe dizer por que a alfândega deixou o prédio de vez? Por isso, porque não tinha mais sentido ficar lá, né? Foi lá pro porto. Então o prédio passou um tempo ocioso. Foi, aí foi ocupado pela Receita Federal, que ficou lá enquanto construía o seu prédio novo, que foi num terreno adquirido ao Clube Iracema, e passou a construir aquele prédio que hoje abriga a Receita Federal. Quando a Receita Federal foi para lá, eles já tinham a intenção de ir para um outro prédio, era só uma instalação temporária, é isso? Exatamente. Agora esse incêndio, eu não sei o que o ocasionou, o que foi. Em 78, o frente da Receita Federal sofreu um incêndio de grandes proporções, como disse, às 20 horas, provocado por um curto-circuito que destruiu metade do segundo bloco. Era no prédio antigo da alfândega, né? Aí, em virtude disso, a superintendência mudou de prédio da Avenida Pessoa Anca para o novo edifício no quarteirão entre a Pereira Ribeira, Carlos Vasconcelos, Rua Iracema e Barão de Aracati, né? O incêndio coincidiu com a conclusão do prédio, né? Eu tenho a impressão que quando eles foram para lá ainda não estava concluído. Mas eles já estavam perto, eles terminaram o prédio já funcionando lá dentro, né? E depois disso ficou ocioso de novo o prédio até ser repassado pela Caixa Econômica Federal. Sempre que uma repartição se muda, há uma reforma. E essa mais ainda, porque houve um incêndio, o prédio de pedra, ficou só a pedra das paredes, né? Então, o que tinha de ferro e de pedra ficou, mas o resto foi envolvido pelo incêndio. E o que o senhor pensa do prédio? Não, o prédio é um prédio tradicional, é um prédio muito bem feito, construído no meados do século XIX e ainda está lá firme e forte, né? Sofreu várias intervenções. Aquele segundo andar só tinha um trechozinho na frente, fizeram em toda a extensão dele nas décadas de 40 e 50, de maneira que ele já foi modificado, né? Essas partes novas têm imitação de pedra, mas não é de pedra, como a parte de baixo e a parte da frente assobradada, né? De forma que já sofreu várias intervenções. E você tem alguma opinião sobre o que ele deveria se tornar? Ele está sendo bem empregado como Centro Cultural da Caixa? Não, acho que está sendo bem empregado. É só estranho que havendo o Centro Cultural Dragão do Mar ali, né? Se faça um outro em frente. Mas tudo bem, quanto mais melhor. Entrosamento com o Estado, né? Para que eles utilizassem o Centro Cultural Dragão do Mar e ali fosse feita outra coisa, mas já está feito, não tem mais como voltar, né?